O Omnitrix de Ben 10 é uma das tecnologias conceitos mais legais da ficção. Acho que até hoje eu não vi nada parecido. E diferente do que algumas pessoas podem pensar, ele é muito mais do que só um relógio esquisito que transforma um Ben 10 alienígenas diferentes, ou até mais que isso dependendo da fase do desenho que nós estamos falando. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Omnitrix é que o Omnitrix é um relógio de pulso criado pelo Azimuth com dois principais propósitos. O primeiro é permitir que o usuário sinta na pele o que é outra raça alienígena e assim promover a paz intergaláctica, e o segundo é reviver alguma espécie alienígena caso ela fosse extinta. Já foram mostradas diversas versões do Omnitrix ao longo da série Ben 10, mas aqui eu só vou falar das principais delas. São as versões do Omnitrix dos bens alternativos e o Omnitrix do Ben 10 Reboot vão ficar fora desse vídeo aqui. O primeiro Omnitrix que eu vou comentar nesse vídeo é o Omnitrix protótipo do Ben 10 clássico, sendo esse o primeiro Omnitrix que a gente viu na série. Esse Omnitrix é um relógio preto e cinza com alguns círculos verdes em volta dele. E é claro que a principal função dele é transformar o usuário em formas alienígenas diferentes. Lembrando que as transformações são injetadas no portador, então mantendo os 1% do DNA que contém a consciência e os outros 99% do DNA da transformação. E para ter acesso às transformações, o relógio precisa da corrente Coulomb, que aí vai um conceitozinho que eu vou ter que explicar aqui. A corrente Coulomb é um banco de dados de amostras de DNA que tem uma conexão sem fio com o Omnitrix, que também foi criado pelo Azimuth, o criador do Omnitrix. Mas além de transformar o usuário em alienígenas, o Omnitrix também tem outras funções e alguns modos específicos, modos esses quais eu vou falar agora, como o modo ativo, que é o modo padrão do Omnitrix. Nesse modo ele fica da cor verde, permitindo que o bem possa se transformar. Transformações que duram normalmente 10 minutos. O tempo de duração que pode ser alterado através das configurações do relógio. E vale lembrar que o Omnitrix pode transformar o portador de volta na forma humana se ele for ferido ou levar dano suficiente para isso. Depois que o tempo da transformação acaba, o Omnitrix fica vermelho e entra em modo de recarga, bloqueando as transformações e impedindo que o bem possa usar ele. O principal objetivo desse modo de recarga é impedir que o usuário fique muito tempo em uma única transformação alienígena e acabe preso naquela forma para sempre. O Omnitrix demora 5 minutos para se recarregar, com isso podendo variar de acordo com algumas configurações do relógio, mas ele também pode recarregar de forma instantânea se o portador sofrer algum tipo de ameaça física direta, como naquele episódio em que o Ben está preso numa parede e o Omnitrix carrega instantaneamente para proteger ele do Kevin. O Omnitrix também tem um modo de captura de DNA, onde ele fica na cor amarela. Esse modo é ativado quando o Omnitrix detecta amostras de DNA que não estavam presentes na corrente Kono e desbloqueiam elas no relógio. Como você deve ter percebido até aqui, o Omnitrix tem certas medidas de segurança, e uma delas é o modo de autodestruição, que serve para proteger não o portador, mas o relógio em si, caso ele caia em mãos erradas. Esse modo pode ser ativado por comando de voz. Nele o Omnitrix fica da cor laranja, e se ele for ativado, o Omnitrix vai iniciar uma contagem regressiva e começar a carregar energia até se autodestruir. Se isso durar por alguns dias, o relógio pode destruir todo o universo. Mas no final de Força Alienígena, esse modo foi usado pelo próprio Ben para derrotar o Vilgax, mas o relógio só destruiu ele mesmo e disparou uma onda de energia que derrubou o Vilgax e não destruiu o universo, já que ele só carregou por 30 segundos. Mas tudo isso que eu falei até é que foi sobre o Omnitrix protótipo, na sua versão pré-recalibrada, já que o Omnitrix tem um modo de recalibração. No modo de recalibração, o Omnitrix fica da cor azul e começa a emitir certos bips. Depois disso, ele muda de forma e atualiza sua lista de aliens, funcionando como uma forma de reset para o Omnitrix. Ele nunca ficou desse jeito. Eu não conheço nenhum desses ETs. Mas a essa altura do campeonato, acho que esse aqui tá muito bom. Não se sabe exatamente o que ativa o modo de recalibração. Ele só apareceu uma única vez na série, que foi no começo de Ben 10 Força Alienígena, quando Ben decidiu voltar a usar o Omnitrix depois de 5 anos, ativando assim o modo de recalibração. O Omnitrix recalibrado é praticamente o mesmo Omnitrix que o Omnitrix pré-recalibrado, mas com algumas mudanças que valem ser apenas citadas aqui no vídeo. A mais visível delas é a aparência, obviamente. Depois da recalibração, o Omnitrix passou a ter um tamanho menor
e foi de um relógio preto e cinza para um relógio verde com alguns detalhes pretos, que é inclusive o meu design favorito do Omnitrix. Essa versão do Omnitrix também mudou o mostrador de aliens, já que antes da recalibração, o Omnitrix mostrava os aliens através das silhuetas deles, mas agora na sua versão recalibrada, os aliens são mostrados com hologramas. Mas a recalibração não mudou só a aparência do relógio, ela também mudou algumas outras características dele. Uma delas são as roupas dos aliens. Vale lembrar que o Omnitrix antes da recalibração dava roupa aos alienígenas do bem, mas depois da recalibração ele parou de dar roupa aos aliens, o que fez com que todos os aliens do bem ficassem pelados. Outra mudança que vale a pena ser citada é o modo de captura. O Omnitrix pré-recalibrado podia escanear DNA por toque, mas depois da recalibração o Omnitrix parou de fazer isso, pois ele perdeu sua função devido à recalibração. O Omnitrix, depois da sua recalibração, também insere informações básicas sobre os aliens da mente do bem, o que explica como ele consegue dar nome a um alien, mesmo que ele nunca tenha usado aquele alien na vida dele. Além de todos os modos que foram citados, o Omnitrix também tem outras funções, como o reparo genético, uma função que permite que o Omnitrix possa reparar danos genéticos no DNA, como no final da segunda temporada de Força Alienígena, onde o Ben curou todos os soberanos usando o Omnitrix. E por último, mas não menos importante, o Omnitrix pode criar uma nova espécie, como por exemplo o Nanomech, que não é uma espécie que existia antes do Omnitrix criar ela. Ela é uma mistura de humano com nanochip que foi criada pelo próprio Omnitrix. Eu falei sobre o Omnitrix protótipo na sua forma pré-recalibrada e na sua forma recalibrada, mas eu também preciso falar um pouco das outras versões do Omnitrix, como o Super Omnitrix, que é um protótipo do Omnitrix que não foi terminado pelo Azimuth devido ao seu núcleo estável, mas o óbvio roubou ele conseguiu estabilizar o seu núcleo e adicionar a função evolutiva. A função evolutiva é uma função do Super Omnitrix que força o DNA do alien a evoluir bilhões de anos teóricos em uma simulação do pior cenário possível, criando assim versões muito mais poderosas dos aliens que você já conhece. E apesar de ser superior em quesito de poder devido a essa função evolutiva, o Super Omnitrix é muito inferior ao Omnitrix original em quesito de qualidade, principalmente pelo fato dele ter sido feito com um núcleo instável. E no quesito estético, ele tem o mesmo esquema de cores que o Omnitrix recalibrado, mas se assemelha mais a uma pulseira do que um relógio, cobrindo quase metade do antebraço de quem usa ele. E agora, para finalizar o vídeo, o Omnitrix definitivo de Ben 10 Omniverse. Esse Omnitrix aqui foi desenvolvido pelo Azimuth durante 6 anos, desde que o Ben encontrou o Omnitrix protótipo lá no Ben 10 clássico. A aparência dele se assemelha a um relógio digital, e em vez de redonda, sua placa frontal é quadrada e da cor preta. A pulseira do relógio é branca e tem duas listras verdes na placa frontal. E curiosidade, essa ampulheta que tem no centro de todas as versões do Omnitrix não é só uma ampulheta, também é o símbolo da paz intergaláctica. Para que o usuário possa se transformar, ele precisa pressionar o painel frontal do relógio e selecionar um alien, cujo aqui o painel de seleção é um círculo holográfico que mostra um desenho da face dos aliens. Depois que o alien for selecionado, o painel frontal vai se deslizar para trás, dando acesso ao núcleo do relógio, permitindo que o usuário possa se transformar. Essa versão do Omnitrix é a mais poderosa, já que essa versão definitiva do Omnitrix, sendo pelo fato de que ela não transforma o Ben no alien errado. Diferente do Omnitrix original e do Super Omnitrix, o Omnitrix de Omniverse nunca transformou o Ben no alien errado. Todas as vezes em que o Ben não se transformou no alien que ele queria, foi culpa do próprio Ben, já que ele bate com muita força no núcleo do relógio, e isso faz com que o Omnitrix ative um modo aleatório, que é um modo que transforma o Ben em aliens aleatórios, e fizesse com que eles se transformassem no alien errado, uma coisa que foi confirmada pelo próprio Azimuth em um dos episódios da série. O cérebro voltou, eu tenho uma perguntinha. Com os antigos controles do Omnitrix, eu escolhia qualquer alien que eu quisesse, quase todas as vezes. Se você é um gênio, por que é que eu... Eu sou um gênio, mas esperava mais destreza nesses seus dedinhos gordinhos. Eu acho eles normais. Então, pare de bater tanto no meu Omnitrix. O impacto acaba acionando a função aleatória. Outro fator que faz com que o Omnitrix de Omniverse seja o melhor Omnitrix é a independência da corrente Condor, já que ele guarda as amostras de DNA dentro de si digitalmente, não precisa da conexão com a corrente Condor para ter acesso às amostras de DNA. Mas apesar desses fatores, o principal fator que torna o Omnitrix de Omniverse mais poderoso em relação a todos os outros Omnitrix de Ben 10 é que ele tem uma chave de segurança que transforma o Ben no alien certo para a situação certa,
quando ele está em um momento de perigo. Como no final de Ben 10 Omniverse, onde o Matrix transformou o Ben no feedback para salvar ele da explosão de um Big Bang, impedindo que ele acabasse morrendo no processo. Não acredito que a minha última palavra vai ser melequinha! Ben! O que estão fazendo? Estamos observando. Ben? Mas enfim, esse foi o vídeo. A qualidade de áudio não deve estar muito boa e eu também não vou continuar falando muito porque eu definitivamente não sou bom em finalizações. Então, sei lá. Travesseiro?